No início do ano passado, às vésperas de Videira, aqui no meio oeste catarinense completar seus 80 anos de história, eu tive a grata satisfação de receber o convite da minha hoje amiga, historiadora, pesquisadora e colega jornalista Alzira Escapim, para fazermos um trabalho nunca antes realizado sobre a história de Videira. E no meio de todos esses depoimentos dessa série documental, Videira, 80 anos de história, iniciamos um trabalho que era para ser inicialmente de um episódio e acabou sendo de 10 episódios sobre a Guerra do Contestado. Foi aí que eu acabei percorrendo junto com a Alzira e com a nossa auxiliar, a Marnise Escapim, vários caminhos, vários redutos desta Guerra do Contestado, onde acabei me arrepiando em vários momentos, justamente porque resolvemos contar uma história da visão dos caboclos de uma outra forma, que por muito tempo a história do contestado, esse grande conflito sangrento, foi contada sobre a visão e a óptica de quem venceu a guerra, do Estado catarinense e do Estado brasileiro. Mas podemos contar uma história que poucos conhecem, até mesmo na sala de aula. A Batalha Sangrenta do Contestado. Quantas dezenas de milhares de mortos, injustamente, onde não se poupou nem mesmo crianças e mulheres, em nome de não sei o que, de um poderio, de uma supremacia muitas vezes branca. Um pouco antes da Guerra do Contestado, tivemos o fim da escravidão no Brasil. A Lei Áurea. Logo depois, tivemos o início da construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Dezenas e dezenas, centenas, milhares de trabalhadores, muitos deles caboclos, trabalharam na construção dessa estrada de ferro. Uma estrada de ferro que hoje está abandonada, mas que após a conclusão dessa importante obra para o progresso de toda a região, de todo o sul e parte do sudeste brasileiro, se priorizou apenas os estrangeiros. Os caboclos, os nativos que aqui viviam, simplesmente foram abandonados. Foi aonde começou toda essa revolta do contestado. Eles foram injustiçados no início de tudo isso e acabaram sendo mortos, justamente por prezar por uma coisa que a gente tanto luta nos dias de hoje: a liberdade e o direito de viver. Muito obrigado, Alzira Escapim, obrigado, Marnise, e obrigado a todos que proporcionaram a mim esta oportunidade de recontar a história do contestado. Júlio César, eu sei que aquilo que você fala, você cumpre. Eu não estou nem um pouquinho preocupada. Eu sei que na hora certa, na hora que os caboclos do contestado quiserem, vai sair. É sempre assim. Sempre assim. Você é um batalhador. Eu admiro muito as pessoas comprometidas com aquilo com as causas que eles abraçam, sabe? Eu sempre fui assim. E eu me identifico muito nas pessoas como você que lutam, que batalham, que estão ali, não arredam o pé e persistem na defesa de uma causa, num trabalho que sabe que pode ajudar a comunidade e que é aquilo que você sabe fazer, aquilo e quanta gente beneficia. Acompanhe um trecho da música Águas Santas, uma música inédita composta por Alzira Escapim e Duda Nascimento. Sou cria do amor, do céu que meu pai é, bem querer da terra que minha mãe é, gerada no útero dos pinheirais. Sentindo a mistura do cheiro e
sabor, sabendo o mistério de todos os sons. Esperança e bonança são minhas avós. Cheiro de mãe fazendo a boia, cheiro de pai passando a cuia. O portal Minha Água Doce apresenta o documentário especial Simplesmente Alzira Escapim. Eu, Júlio César Fantin, responsável pelo portal Minha Água Doce, tive o primeiro contato com a jornalista, pesquisadora e escritora Alzira Escapim, que faleceu nesta segunda-feira aos 71 anos de idade, quando fiz o documentário sobre Salto Veloso. Começou aí uma amizade curta, mas sincera, que culminou no nosso marcante trabalho da série documental da Guerra do Contestado. Esta é a nossa homenagem a esta pessoa que muito contribuiu com o legado da nossa história. Santa Catarina perde um ícone da cultura e da história do nosso povo. A primeira edição ela foi lançada em dezembro de 1996, na gestão do prefeito Leonir Sesca, e foi um trabalho cuja pesquisa ela iniciou em 1991. Então foram 4 anos dedicados à pesquisa, porque não se tinha praticamente nada. Começamos realmente de uns fragmentos que fomos juntando e fomos desenvolvendo através de uma pesquisa que resultou nesse livro. Não tem comparação do que era editar um livro cujas pesquisas se iniciaram em 1991 e foi editado em 1996. Não tem como descrever, porque hoje a tecnologia ela trabalha a nosso favor. Ela facilita o nosso trabalho. Então você senta no teu escritório dentro de casa e você tem um mundo à tua disposição. Eu, como historiadora, como escritora, eu tenho condições de entrar em inúmeros arquivos, não só do Brasil, mas do exterior também, porque já são 9 livros publicados, então a gente tem acesso a muita coisa. Através desse trabalho, a gente tem acesso a muita coisa. Então, foi realmente, em 1996, foi um trabalho sofrível, porque precisava você viajar, você não tinha um gravador à altura, você não tinha nada, sabe? E muita coisa dos depoimentos, muita coisa não, a totalidade deles, ela foi feita, redigida. E eu guardei esses depoimentos. Os depoimentos de 1994, 1993, 1995, eu guardei todos eles. Eu tenho depoimentos ali do seu Horácio Lima, depoimento de 1995, 96, 94. Muita coisa. Eu guardei porque eu faço questão de guardar essas coisas, sabe? Acho que é uma maneira de você ter o cuidado com aquilo que a pessoa te passou. Tivemos a felicidade de contar a história no livro, onde, juntamente com a nossa escritora Alzira Escapim, conseguimos contar a história assim mais ou menos do que foi o início e que veio desenvolvendo Salto Veloso. Quero prestar uma simples homenagem para uma pessoa muito querida para o município de Salto Veloso, que hoje nos deixou. Alzira Escapim. Alzira Escapim, uma pessoa muito querida, historiadora, escritora, uma pessoa muito alegre.
que nos deixa um livro como uma história do município de Salto Veloso. Alzira escreveu o livro da história do município de Salto Veloso. Então vai aqui o agradecimento do povo de Salto Veloso a você, Alzira. E eu tenho certeza que nas páginas do livro muitas e muitas gerações vão lembrar de você. Muito obrigado por tudo o que você fez para o nosso município. E aqui então vai essa pequena homenagem. Tenho certeza que lá de cima, lá do céu, é mais uma estrela olhando para o nosso município e você ficará sempre nos corações dos velosenses. Muito obrigado por tudo, Alzira. Eu quero aqui agradecer ao Júlio César Fantin e à historiadora Alzira Scapim por estarem dedicando o seu tempo, a sua energia, os seus talentos, né, à causa do contestado. Eu me considero um filiado, um devoto da causa do contestado. Há quase 50 anos eu descobri esta história cujo resgate nós catarinenses devemos. Por isso, os meus cumprimentos a vocês. Meu nome é Carlos Nedi. Eu tive a honra de ser convidado pela Alzira para falar sobre o contestado e, em especial, sobre a vida do Adeodato. A Alzira foi uma pessoa simples que tinha um olhar aguçado aos fatos e detalhes do trabalho que fazia. Tinha também uma paixão pela cultura cabocla e pelo povo caboclo. Tenho certeza que neste momento ela está ao lado de São João Maria e do Exército Encantado de São Sebastião. Olá, sou o Vanderlei Tesa. Estou aqui para prestar homenagem a Alzira Scapim, que nos deixou no dia 21 de julho de 2025. Não está mais presente entre nós, ao qual eu trabalhei com ela editorando e diagramando os seus últimos 4 livros, né? Estão alguns deles, e foram 15 anos de convívio, de trabalho, e uma pessoa que eu aprendi muito sobre história, sobre cultura, sobre religiosidade, sobre caboclos, história do contestado, que são assuntos que a Alzira sempre dominou com maestria. Foram muito trabalho, mas muitas risadas, muitas noites até tarde, né? Semanas, meses trabalhando, mas sempre com muita alegria, sempre com muito empenho, né? Características da Alzira, sempre com conhecimento, com um domínio do assunto muito profundo. Então, foram trabalhos maravilhosos, né? Foram épocas muito boas da minha vida e que eu aprendi muito com ela e que com certeza eu levo para o resto da minha vida, né? Então, Alzira, se despede de você, vá em paz. São os meus votos aí, e que você possa estar do lado do Criador. Um dos orgulhos de Arroio 30 e dos arroiotrintenses é a nossa história. História que ficou registrada a partir do ano 2010, através do livro Arroio 30 Itália, Distância que Separa, Raízes que Unem. Tínhamos o conhecimento, a história contemporânea, tínhamos a vontade de escrever um livro que falasse desde as nossas origens da Itália para o sul de Santa Catarina e, num segundo momento, uma segunda imigração do sul de Santa Catarina para a encruzilhada, atualmente Arroio 30. Não tínhamos, porém, a técnica, o conhecimento, a capacidade de colocar no papel tudo aquilo que conhecíamos e aquilo que não conhecíamos, especificamente
a Guerra do Contestado e a história da nossa região. E fomos buscar em Alzira Escapim esta técnica, este conhecimento, esta capacidade de escrever a nossa verdadeira história. Em parceria com Cláudio Esprícigo, hoje a Arroio 30 tem a sua história eternizada. Arroio 30, Itália, distância que separa, raízes que unem. Já prestamos por diversas vezes as nossas homenagens ainda em vida a Alzira Escapim. Foi graças a ela, graças ao seu trabalho, ao seu empenho, que as futuras gerações saberão a nossa verdadeira história. Agora, com a partida, com a passagem da nossa grande amiga e coautora do nosso livro, Alzira Escapim, queremos mais uma vez prestar esta homenagem e a faço em nome de todos os arroio-trintenses. Muito obrigado mais uma vez, Alzira, por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação, por escrever a nossa verdadeira história, a história de Arroio 30. Hoje perdemos uma grande amiga, jornalista, escritora, Alzira, que nos deixou um legado muito grande, muito bom. Era uma mulher de uma simplicidade, de uma persistência e de assuntos, de histórias, enfim, que hoje é um livro que se fecha com grandes histórias. Alzira foi uma amiga muito querida de longo tempo. Eu tive, junto com um grupo de amigas, o privilégio de organizar o lançamento do livro dela, Rio das Antas, uma viagem pela história, onde ela muito bem contou a história do nosso município. Alzira vai ficar em cada palavra escrita, em cada lembrança e no coração de quem a conheceu. Vá em paz, minha amiga, e fique com Deus. A região do Contestado amanhece mais triste, sobretudo o Vale do Rio do Peixe, ou seja, o meio-oeste catarinense, com a partida da Alzira Escapim, ou seja, estudiosa, intelectual de referência regional, né, com produções sobre Videira, Salto Veloso, Arroio 30, Água Doce e Pinheiro Preto. A Alzira tem uma vasta participação na cultura do meio-oeste catarinense, sobretudo na região imediata de Videira. O Contestado, nesses 100 anos, né, agora 110 anos, ele tem perdido muitos intelectuais, muitas pessoas importantes, mas que deixam um legado inexorável, né, de produção para gerações futuras. A exemplo do Vicente Teles, agora perdemos Alzira Escapim e provavelmente, né, nas próximas décadas vamos perder vários outros. E mesmo que seja um momento muito triste, mas acreditamos que a Alzira Escapim deixa, de fato, né, um legado para a história regional catarinense, sobretudo do Contestado. Além do importante trabalho sobre a Guerra do Contestado, sendo uma das principais historiadoras, ela escreveu o livro O que Somos de Onde Viemos, do município de Salto Veloso. Também escreveu o livro de Rio das Antas, um outro livro sobre a história da Perdigão. Teve também um livro sobre o município de Arroio 30, um livro da cidade de Pinheiro Preto e o clássico livro da história de Videira. Nós somos de Pinheiro Preto, eu sou a Iria Randon. Eu sou Osíris Randon. Na época de 1991, nós contactamos com a dona Alzira para que ela fizesse um livro histórico do nosso município. Aí foi muito interessante, ela trabalhou nesse livro, ela pesquisou muito, foi até Caçador, Campos Novos, Joaçaba e muitos outros lugares, até conseguir muitos dados, né? Porque na época a história também conta, antes de ser município, Pinheiro Preto ainda não era município, então tinha muita coisa
fora do município. E aí ela trabalhou muito nesse livro. Ela foi uma pessoa muito dedicada como é que a gente chama? Esforçada para fazer o serviço. Ela entregou um serviço bem dentro do que a gente estava esperado. Ela desmembrou e teve a felicidade de resgatar muitas coisas que nós nem sabíamos que existiam mais. Então, isso está eternizado na memória do município de Pinheiro Preto com esse livro. Então, ela, a Alzira, sim, foi uma pessoa também importante para nós, na época, para resgatar, levantar a história da nossa cidade. Tá bom? Eu acho que é muito importante essa... E o lançamento do livro foi mesmo em 91, na época de 90, ali, nossa gestão. E só que ele está assim em várias casas e foi confeccionado, acho que foi em Curitiba, né? Isso, foi em uma Curitiba. Gráfica em Curitiba, e a gráfica até nem fez um bom trabalho, mas tudo bem, porque ele se desmancha um pouco, assim, se desfolha, fica desfolhado. Mas a gente conseguiu arrumar ele e muita gente tem sim esse livro. Tá bom. É uma pena que a gente não ficou sabendo do acontecido dela, né? Que a gente ficou também meio sentido também por ficar sabendo nessa última hora, assim. Um abraço. Além do icônico livro da história de Pinheiro Preto, feito no início da década de 90, Alzira Scapin também deixou um legado para a família Duelo, dos vinhos Duelo, numa obra particular. Sou Mari Estela de Costa, filha de Reinaldo e Maria de Costa. Alzira, ela contribuiu muito na elaboração e foi a escritora de um livro a pedido do meu pai, cujo tema é Meus Pais, Eu e Minha Família. A capa leva a imagem do meu pai. Alzira não só foi escritora, como ela foi uma parceira, amiga da família, convivendo conosco muitos e muitos tempos, até a conclusão final do livro, do lançamento do livro. É com muita tristeza que a gente se despede dela, mas vai ficar a memória, escrita principalmente porque escreveu muitos livros, não só do meu pai, como de Pinheiro Preto e outros mais. Queremos, Alzira, dizer, vá em paz, você merece. Você foi uma pessoa exemplar que deixou muito e muito de contribuição junto a todos que trabalharam com você. A hora que tava falando aqui, veio aqui, ó. Veio aqui, pelas costas, da nuca até tudo. A gente de verdade, uma coisa de vocês. Não é em vão que nós estamos fazendo aqui. Não é. Nós vamos lavar a alma de muita gente que eles esqueceram, que eles abandonaram. Você que está assistindo esse documentário, né, no segundo episódio da Guerra do Contestado, da nossa série documental, Videira, 80 anos de história, faça um convite. Venha até aqui, sentir a energia que a gente está sentindo, num local que foi tão violento, tão sangrento, que faz tão parte da nossa história, faz algo que você não aprendeu certamente na sala de aula, através de livros e tudo mais. Vem vivenciar isso, vem sentir, ver com seus próprios olhos tudo o que aconteceu. Não existe essas coisas, o sangue inocente que foi derramado, ele clama por justiça. Aqui, gente, eu falo aqui, ó, a pessoa que vem aqui e vê de perto, sentir de perto, chega a arrepiar a energia que tem nesse local. É mágico. Porque vocês, mesmo que o Estado brasileiro e catarinense tentaram esconder tudo isso, quem vem aqui percebe que nada disso que a gente está falando foi inventado. E isso ninguém esconde. Mais uma música,
feita por Alzira Escapim em parceria com Duda Nascimento. Rezo, música inédita que você confere um trecho a partir de agora. Nos referimos muito sobre tudo o que os caboclos passaram por estar defendendo o seu pedaço de chão, a sua terra. Todos os perigos, meu São Sebastião Santo, da Virgem Assunção, livrai-nos do mal e da escuridão. Meu São Sebastião Santo, Criador dessa terra, livrai-nos do ódio e do homem em guerra. Meu São Sebastião Santo, Rosário de Maria. Eu quero ler para vocês um documento de 1918 que amnistiou, que deu anistia aos combatentes e aos civis que eram contra os caboclos da Guerra do Conquistado. Decreto 3.492, de 19 de janeiro de 1918. Anistia todos os indivíduos envolvidos nos sucessos de Manaus e Floriano Peixoto, estado do Amazonas, e na região do Contestado, no Paraná e Santa Catarina. Antônio Francisco de Azevedo, vice-presidente do Senado, faço saber aos que apresentem virem que o Congresso Nacional decreta e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. São anistiados todos os indivíduos implicados ou processados como tal nos sucessos de Manaus e Floriano Peixoto, estado do Amazonas, em princípios de 1917, sendo a referida anistia ampla tanto a civis quanto a militares nos mesmos sucessos envolvidos. Parágrafo único. Igual anistia é concedida a todos os implicados, civis e militares, nos movimentos sediciosos que até a presente data acometeram na região do Contestado, no Paraná e Santa Catarina. Cada um tem a sua opinião e faça justo. Não tem palavra para você descrever isso. Não tem. O meu depoimento nesse chão, aonde nós temos um dos poucos trechos preservados da Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande. Local este situado no coração de Rio Grande. Essa estrada, cujos trilhos nós vemos aí, trilho centenário nós vemos aí, foi um dos, ou se não, o grande motivo para a eclosão da Guerra do Contestado, cujos nefastos resultados a gente tem nos episódios anteriormente divulgados. Durante esse trabalho, nós percorremos os principais redutos da guerra. E foi muito doloroso retornar, ou tentar retornar a cada um desses redutos. É lamentável o que nós encontramos. É muito lamentável o que foi encontrado. Redutos
ocultos no meio de plantações de pinos e eucaliptos. Cemitérios históricos engolidos dentro de reflorestamentos. Águas de açudes ocupando espaços aonde aconteceram batalhas. O pozinho e o pocinho de João Maria, que fica na nossa região, quase sendo transformado numa plantação de vinho. Monumentos importantes que deviam ser preservados estão em completo abandono, estão em completo esquecimento. Quando deveriam ser alvo da preocupação de prefeitos, de vereadores, de secretários que administram as áreas nos quais esses monumentos estão localizados, mas que, por desconhecer a história do chão que administram, não o fazem. Não se preocupem em reestruturar e proporcionar para o seu município um atrativo histórico, um atrativo até religioso. Hoje o contestado, ele já ultrapassou fronteiras. Hoje o contestado é levado ao Brasil e ao mundo. Mas ele é levado não apenas referindo-se aos combates, à violência. Ele é levado principalmente como o levante do sentimento de um povo na defesa da terra, na defesa da mãe pródiga que alimenta em seu solo mais de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas que dependem unicamente dela, dessa mãe provedora, para respirar, para saciar a fome e a sede. E essa mãe provedora, essa mãe, ela nos dá a cevada, o centeio, o trigo, o arroz, o feijão, a quinoa, a fava, a lentilha, o girassol, toda a vida marinha, toda a vida animal que contribui para o alimento do ser humano. Essa mãe provedora que o caboclo tanto defendeu, ela nos dá os medicamentos, os chás, ela nos dá o agasalho, ela nos dá os calçados. E o que cada um desses 8 bilhões e 200 milhões de habitantes da face da Terra dá para o planeta? O que cada ser humano dá em contrapartida para o planeta? O caboclo já sabia disso. Sem estudo, sem formação, sem intelectualidade, o caboclo já sabia disso. E é isso que se leva quando se sai do Brasil para falar de contestado. A grandiosidade que foi o contestado e o sentimento desse povo. Eu argumento ainda na defesa do caboclo que o nosso caboclo, o caboclo habitante dos sertões catarinense, paranaense, esse caboclo, essa cabocla que lutou na guerra, ele não tinha sido envolvido pelo maldito sistema capitalista que impera no mundo. Ele não tinha sido atraído pelo maldito sistema capitalista que a única coisa que sabe fazer é uma acirrada competição para ver quem ganha mais e quem destrói mais.
o nosso caboclo, ele aprendeu com a palavra dos monges, com a palavra dos seus pais e avós, com a palavra dos seus ancestrais, a respeitar e honrar a terra da qual ele depende, desde que ele brota na face dessa terra até quando ele volta ao seio dessa terra. Nós estamos aqui, no centro do que era para ser um anfiteatro. Eu vou até me ajoelhar aqui em homenagem a todos que perderam a vida nessa batalha sangrenta do Contestado, né? Uma guerra esquecida não porque ela não teve importância, mas ela teve uma importância tão grande que o Estado catarinense, infelizmente, deixa a história apodrecer dessa forma aqui. Então, essa batalha não foi em vão, foi por ideais. E embora o Estado catarinense, o Estado brasileiro, queiram esconder isso tudo, aqui nós estamos resgatando tudo isso. Eu sou o caboclo, a cabocla do Contestado. Venho de um tempo mais velho que o tempo. Fui preparado, tramado, ungido com muita fé. Sou cria do amor do céu, que é o meu pai, e do bem-querer da terra, que a minha mãe é. Fui feito e gerado no útero dos pinheirais, sentindo a mistura de todos os cheiros, sabendo o mistério de todos os sons. Nesse lugar eu podia escutar o coração da terra batendo, dando ordem para a semente. Se rebole, se remexa, para poder nascer contente. Pois você vai matar fome de muito, muito vivente. Meu coração escutava o canto das plantas crescendo, do pinhão debulhando caindo no chão, do chicote do corrisco, do rebombo do trovão, o canto das cachoeiras varando na madrugada, e trazido no bafo do vento, também me chegava o lamento da cabocla chorosa, soluçando um mal-querer. E quando descambava a tardinha, eu escutava o barulho da vela acesa e a prosa da minha mãe na reza da ladainha. Ganhei também uma família. Corrisco, trovão, sol e furacão são meus avós. Esperança, coragem, bonança e fé, minhas avós. Por irmãos, toda bicharada que anda por este chão, toda passarada que voa nesse rincão, e também todas as cores das matas do meu sertão. Mas é a companheirada que muito me atrapalha, me entristece, pois todo dia me aparece pra junto comigo ficar. Se ajunta o esquecimento, o abandono, a promessa, a exploração, o desprezo e a humilhação. Mas é a dita da razão que é a mais tinhosa, que no nosso lado nunca permanece, não. Eu sou o caboclo, a cabocla do Contestado. Benzido, ungido, exorcizado no rancho onde nasci, criado no reboliço da terra, abrindo roçado na serra, geneteando o sentimento que a gente não sabe explicar. Mistura de amor e saudade, de mentira com verdade, de cheiro e devoção. Você sabia? Cheiro tem cor, tem jeito, tem tamanho, tem hora para aparecer. Tem uns que não se esquecem nem depois de se morrer. Cheiro de cinza e fogo, cheiro de rancho quentinho, cheiro de mãe fazendo a boia, cheiro de pai passando a cuia, cheiro de avô contando história,
cheiro de coração florido que esclarece todo o sentido de um encontro de amor. Eu sou o caboclo, a cabocla do contestado, e bem antes do batizado tive meu corpo fechado pelo poder do patuá. Reza forte, reza braba, pro mal não poder me encontrar. Assim de noite como de dia, o poder de São João Maria sempre ia me acompanhar. Da minha cor também é muito custoso outro vivente encontrar. Misturaram muita cor pro meu corpo pintar. Do tição com a labareda, da terra com o picomã, da cor do tronco da embuia, com fruta de tarrumã. Agora, vocês entendem meu amor por este chão, que é mais velho que o tempo, que é mais forte que paixão. Eu sou o caboclo, a cabocla do contestado, e do meu jeito aprendi, desde o tempo de guri, que Deus está dentro da gente, bem antes da gente nascer. Era isso que eu pensava, era assim que eu entendia, o alvoroço que campeava nos viventes, quando alguém todo contente berrava na encruzilhada: o monge tá para chegar. Foi visto na madrugada, debaixo de uma ramada, perto de um olho d'água. Foi visto varando a canhada, eu acho que vem pra cá. De relepe, não sei como, se juntava a caboclada. Um trazia o santo, outro velas trazia. Alguém tirava a toalha que tava na sacristia. Vinha o compadre, a comadre, o cantador, o rezador. Vinha a penca de Joãozinho, vinha a penca de Maria. Sentado lá no terreiro, cara de santo, coração de conselheiro, o monge começava a rezar. Ah, era uma prosa tão doce como fruta de ingá, que nós não se cansava de escutar. Depois, com sabedoria e calma, o monge ensinava remédio pro corpo, curava a doença da alma. Benzia a peneirada de erva, braseiro, tição, cobreiro, a bicharada. E ainda sobrava vez pra prosa com a gurizada. Com tenteza explicava o monge, não é coisa que sempre dura. Tem que ficar prevenido, pois tudo pode mudar. Vocês sabem que vivemos num mundão que nunca para de girar. Para fora deste lugar, no mundo que vocês não conhecem, tem muita coisa que castiga mais que vara de marmelo. Essa machuca a carne, as outras a alma enfraquece. Dos malfeitos que eu conheço, pior deles é a cobiça. Ela limite não tem, onde bota os olhos, não respeita nada, não respeita ninguém. Quando o monge se ia, logo se esquecia a prosa que nós não gostava. Nem ficava matutando e a vida ia levando. Agora eu já não sei se nós levava a vida ou se a vida levava nós. Eu sou o caboclo, a cabocla do contestado. Fui ignorado, desprezado, explorado, despejado e combatido, mas nunca vencido. Pelearam muito, queriam o meu sumiço, tiraram o meu chão, nunca o meu sentimento. Neste chão eu nasci e por ele eu morri. Não relembro o sofrimento. Eu só voltei para explicar, para uma verdade mostrar. Terra não é de ninguém que está aqui. E isso eu aprendi. Terra é de quem fez ela. Pros viventes, ele só emprestou. E na sabedoria ele mostrou que por mais terra que você tenha,
teu de verdade é só o quinhão que o teu corpo vai agasalhar quando no dia que pro verdadeiro dono da terra você vai ter que voltar. Minha água doce no ar, trazendo a verdade pra iluminar, conectando você e o lugar. 10 anos e muitos mais pra celebrar.